Paz seja convosco, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Fé TV, um podcast que traz sempre uma história de crescimento, de fé, de superação. E hoje conosco estamos com um grande pastor, o nosso pastor Robinho, também conhecido como Pastor Robervan. Seja muito bem-vindo, Pastor Robervan, aos nossos estúdios. Eu agradeço em nome de Jesus pela oportunidade de poder estar aqui e compartilharmos um pouco da minha história, história de fé, né? Mediante a situação que momentaneamente, eu sempre digo isso, momentaneamente eu estou passando, porque eu creio que muito em breve o milagre do Senhor vai acontecer sobre a minha vida. Amém, pastor. Nos conte um pouco da sua história. Nós conhecemos o pastor Robervan, que ministra a palavra de forma extraordinária, impactando vidas. E o que ocorreu nessa sua trajetória? Bem, vamos lá. Meu nome é Robert Van Almeida dos Santos. Se Jesus permitir, dia 27 agora de dezembro, estou fazendo 52 anos. Em 2019, eu descobri, infelizmente, uma situação muito delicada. Fui diagnosticado com uma doença rara chamada distrofia macular com retinose pigmentar. E o mais engraçado nessa situação, se é que eu posso dizer que tem graça, é que mesmo enfrentando essa situação, me foi confiado o cargo de ministro do Evangelho para tomar conta de uma igreja. Estou aqui hoje com minha esposa, que está ali sentada, é uma guerreira que me acompanha, graças a Deus, não me abandonou. Muitas mulheres poderiam dizer assim, ó, vai ficar impossibilitado de muita coisa. Mas os mais velhos dizem que quando se perde um dente, Deus alarga a goela, para poder a gente não ter como se desvencilhar ou parar. E o nosso incentivo maior é Jesus Cristo. O Senhor, em Atos 9, a palavra do Senhor nos dá aquela mensagem de Paulo, ele fica, quando ele passa a ter um relacionamento com Deus, um encontro com Deus. E ali foi um divisor de águas, onde Paulo ele passou a ter uma intimidade com Deus. Essa sua baixa visão, que hoje está com baixa visão, e pode levar ao senhor a cegueira. Esse diagnóstico te trouxe um relacionamento maior com o Senhor? Uma vez, eu conversando com o pastor Herbert, eu não sei se isso tem a ver, mas eu caí na besteira de dizer assim, eu gostaria muito de ter um testemunho de força. A Bíblia vai dizer que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente pede. Pô, pastor Herbert, a gente conta testemunho dos outros e a gente não tem um testemunho assim para dizer assim, não, Deus fez isso. Ou a gente ouve um testemunho, a pessoa estava quase morta, Deus foi lá, usou alguém que foi, orou e ressuscitou. E aí uma vez eu falei com ele, uma vez eu estava orando, pastor Herbert, e eu pedi a Deus que me desse a condição de ter um testemunho forte. Só que a gente pede e esquece. Verdade. Deus não esquece. Para Deus, a gente pode até achar que ele jogou no mar do esquecimento. A Bíblia vai dizer que o que ele joga no mar do esquecimento são as nossas falhas antes de Nossos nós ou pecados aceitarmos nossos pecados. Mas confessados, né? confessados e abandonados, né? Ele joga no mar do esquecimento. Fora isso, não. Então eu creio que esse pedido, eu estou vivenciando ele. Algumas pessoas já me perguntaram, e se Deus não te curar? Aí sim eu creio que chegou um pouco a aumentar o meu relacionamento e a minha fé em Deus. Porque a resposta que eu sempre digo é: para onde eu vou, para onde eu e as pessoas que cremos em Cristo Jesus vamos, podemos até sair daqui dessa terra com algum problema físico, mas aonde eu vou não tem tristeza, não tem pranto, eu não vou precisar de bengala para me locomover, eu não vou precisar de colírio, as pessoas não vão precisar de cadeira de roda, porque para onde nós vamos não tem pranto nem dor. E eu sempre digo, o que eu não posso perder é a minha salvação. E o que eu prego hoje em dia para Perfeito. as pessoas é, independente do que você está passando, não perca a sua salvação. Porque Lázaro era mendigo,
não tinha riqueza nenhuma, tinha algumas chagas, mas não perdeu a fé. Foi para o seio de Abraão. Estevão, primeiro Marte, podia dizer, vou ser apedrejado? Não quero. Não, recebeu as primeiras pedradas. As pedradas fez com que se abrisse os céus e ele conseguisse ver o rei. Então nós não podemos desistir mediante as nossas dificuldades. E desde já eu deixo a você que está nos assistindo, nos ouvindo, não perca a sua fé, independente da situação que você está passando. E como foi esse impacto para sua família, né? Nós vemos que a sua esposa é uma grande companheira, né? Está ao seu lado o tempo inteiro, mas para seus filhos, demais parentes, e justamente algumas pessoas, quando não conhecem a palavra de Deus, eles sempre questionam, mas ele não era pastor e foi acometido por essa doença, essa patologia? A senhora falou aí. Vamos lá. Meus pais. Algumas pessoas em Camaçari, a família de meu pai, a família Barreto, foi uma das primeiras famílias a chegar no bairro da Bomba. Meu pai, o nome dele é José Emílio dos Santos, mais conhecido como Zeca de Baeco. A família da minha mãe foi uma das primeiras famílias a chegar no bairro 2 de Julho, Ivone de Almeida dos Santos. Minha mãe é minha pastora auxiliar hoje, e meu pai é meu diácono. Meu pai está com 82 anos e minha mãe com 74. São duas colunas. Minha esposa forma o tripé. E meus filhos vêm agregando. E eu creio que abaixo de Deus é por eles que eu também não desisti. Quer dizer que é fácil? Não é. Muitas pessoas já ficaram assustadas. Recentemente, eu fiquei sabendo que uma pessoa disse assim, como é que a gente vai para essa igreja se o pastor é cego? Que Deus é esse? Que Deus é esse? Que o pastor está pregando cura, está pregando que Deus faz. Então, estou me apegado muito nisso. Deus não prometeu vida fácil nem vida boa para ninguém aqui na terra. Ele prometeu salvação. Paulo tinha um espinho na carne. E que não foi tirado. E que Deus não tirou. Mas ele ora, Deus, tira esse espinho, Deus. Não. A minha graça te basta. Mas Deus... De repente ele estava querendo dizer assim, Deus, se o Senhor tirou o espinho, eu vou ser mais enérgico. Minha graça te basta. Mas a minha graça te basta, acabou. E o que nós precisamos, o que o mundo precisa entender, que o que mais nós precisamos hoje é da graça de Deus. Não são das benfeitorias que Deus pode realizar. Ele pode fazer? Pode. Eu fui pregar numa igreja, eu estava no sítio mais meu pai em Alagoinhas, a igreja dava esse estúdio aqui e meio. Era uma casa, fizeram um ponto de pregação, área rural. Quando terminou o curso, a mina começou a fazer o louvor e ninguém lá sabia o que eu estava passando, o que eu estou passando. E ela começou a fazer um louvor falando sobre cura. E de repente ela veio e pegou na minha mão e falou assim, tá difícil, né? Aí eu, né? Papai do céu chegou num ambiente mais forte, aí eu me derramei. Ela fez, mas Deus já ouviu o choro da criança e manda te dizer que o anjo vai vir com a resposta. Mas a gente quer na hora. No nosso momento. No nosso momento. Terminou o culto, uma criança de mais ou menos uns 8, 9 anos, a gente, para entrar no carro, cerca de um lado, cerca do outro, ele veio, largou a mão da mãe e veio e fez, Deus está mandando eu lhe dizer que vai te curar. Não pare e não retroceda. Eu disse amém, aí dei risada. Ele deu as costas, voltou e fez, por que está sorrindo? Deus está mandando lhe dizer que vai te curar. Agora vai ser no momento dele. Eu tenho me apegado a isso. Volto a dizer, teve uma pessoa que chegou na nossa igreja recente, ficou uns dias, e depois eu fiquei sabendo que ela saiu, que disse que não ia ficar em uma igreja onde o pastor tem uma deficiência. Eu creio que depois ela vai ter que voltar, porque quando Deus fizer um milagre, ela vai ver que Deus realmente é Deus. Perfeito, pastor. Muitas pessoas com diagnósticos ruins paralisam. E o senhor, com essa sua história de fé, essa sua história de superação, aí o senhor falou assim, e eu ri. Mas o senhor lida muito bem com essa patologia, e a gente vê o senhor sorrindo de fato. O senhor não ficou depressivo, o senhor não baixou a cabeça, não esmureceu.
Então, qual o segredo? Jesus. Não tem outra explicação. Eu creio que se fosse outrora, como a gente estava falando aqui há um tempo atrás, eu tinha tudo para dar errado. Muito festeiro. Se alguém me dissesse há 20 anos atrás, 25 anos atrás, um dia você vai ser evangélico, eu ia dizer, você tá maluco. Se alguém dissesse, um dia você vai ser pastor, eu dizia, esse precisa internar, ou então usou alguma coisa que estava vencida. Mas Deus tem seus planos. Se eu fosse baixar a cabeça hoje, aí sim eu estaria negando o poderio de Deus. Eu prego o que Deus faz. Eu já orei por pessoas que depois eu fiquei sabendo que ficaram boas da situação que estava passando. E aí eu vou para o meu quartinho e eu pergunto a Deus, oh, e eu? Porque é muito fácil eu estar 100%, eu estar com minha despensa cheia, eu estar bem empregado, carro bom, e eu pregar esse Deus maravilhoso que nos dá tudo. Mas aí é fácil. Quando o profeta chegou na casa da mulher, oh, dá um pouquinho de água. Aliás, faz um bolinho para mim e traz. Oh, aqui não tem mais nada. Só um pouquinho de Só tem um pouquinho de azeite, azeite, um uma farinha. Vou pouquinho de fazer um farinha. bolinho aqui para mim, meu filho, e vou esperar a morte. Ele não se preocupe, não. Traga. Ela se apegou a uma palavra, porque provavelmente ele era conhecido. A gente não se apega a palavras de pessoas estranhas. E eu não me apeguei a uma palavra de um Deus estranho. Eu me apeguei à palavra de um Deus que pode todas as coisas. Se ele fez no passado, e a Bíblia vai dizer que ele é o mesmo de ontem, Hebreus 13:8. ele é o Deus de hoje, ele será sempre Deus. Se Amém. ele fez no passado, por que ele não vai fazer no presente? E volto a bater na tecla. Ele pode até não me curar aqui, mas eu tenho uma promessa. Nós temos uma promessa. Que vamos morar em um lugar onde nós não precisaremos de artifício nenhum, de medicações para dormir, para poder andar, para aliviar as dores. Porque as dores todas ficarão aqui para trás. Não haverá mais choro. Nem pranto. Pastor, e Romanos nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É possível se identificar com essa escritura em meio a essa patologia? Eu vou responder assim: eu não vejo nenhuma outra palavra que se encaixe tão bem. Por quê? Vamos lá, eu tenho desde 99, 9/9 de 99 foi o dia do meu batismo na quadrangular. 25, 26 26 anos. anos. 26 anos. Fez agora em setembro. Se eu tivesse que retroceder, realmente eu estaria dizendo que esse Deus que eu sirvo não é o Deus poderoso. E eu nunca tive a oportunidade. Uma vez até eu falei, pô, será que um dia Deus vai me permitir subir em uma convenção assim, pregar? Porque depois que a gente começa a pregar, não é que a gente almeje status. Mas quem não sonha alto não vive. 47ª convenção esse ano, não é isso? Isso. Eu estava em cima do altar, falando um pouco da minha vida. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se eu tivesse Sendo 100%, referência. eu não estaria lá em cima. Então, assim, se eu tivesse 100%, talvez eu não tivesse nesse podcast aqui nesse momento. Então, eu tenho dito que Deus abre portas, e o povo de Israel vivenciou isso, aonde não tem parede. Tem muitas pessoas que talvez até critiquem, tem muitas pessoas, não falou bem, se fosse eu, mas eu estou aqui. Amém. E que o meu testemunho possa fortalecer alguém em algum lugar quando ela ouvir pela rádio, pelo YouTube, pelos recortes do Instagram, que não se apegue à sua limitação, se apegue a Deus. Perfeito. Se apegue a Deus não por aquilo que Ele pode fazer, mas por quem Ele é, o nosso Salvador. Mediante a situação que eu estou enfrentando,
me fez conhecer pessoas incríveis. Agora, recentemente, na convenção, nós conhecemos o pastor Braz, que é um testemunho Fortíssimo. fortíssimo. Tenho conversado com ele e tenho dito a ele, o senhor passou a ser uma inspiração para mim, porque o que o senhor está enfrentando é muito mais grave do que o que eu estou enfrentando, mas vamos enfrentar juntos e vamos fazer um culto de ação de graça juntos. Amém. E esse projeto de inclusão e acessibilidade, que a Quadrangular está abrindo agora, está chegando forte. Por quê? Nós temos N pessoas, e aí com situações delicadas de saúde. Cadeirantes, surdos, mudos, problemas de baixa visão, cegueira total. Mas são pessoas que Jesus também quer salvar. Pessoas com síndrome de Down, pessoas com Que são esquecidas, né? são esquecidas. Mas a Bíblia vai dizer que nem os loucos, não estou dizendo que eles sejam loucos, mas nem os loucos. Então eu abro um parêntese, eu não posso acrescentar nem retirar nada da palavra de Deus, mas eu creio que é Deus dizendo assim: ninguém vai ficar para trás. Mas precisa de pessoas que tenham habilidades para poder buscar essas pessoas. E quem? Aí eu vou lá para o livro de Esther. Quem sabe se não foi por esse motivo que você chegou até aí, Esther, para poder salvar o nosso povo. Então, quem sabe se não foi Deus me trazendo até aqui, mediante essa situação, para que eu possa, com o que eu estou passando, ajudar a trazer algumas pessoas, porque as pessoas se identificam mais. Você vai conversar com um surfista, com um advogado, com um médico, com um vereador, a conversa é um pouco diferente. Mas se um surfista chega para conversar com um surfista, ainda que seja para falar de Jesus, a conversa vai fluir um pouco mais fácil. Se uma pessoa que foi motociclista, motoqueiro, participou de algum clube, a conversa é diferente. Porque se a gente chega lá, Jesus te ama, né? Eu sei que Jesus me ama. Mas o cara chega com a conversa dele, não sei o que e tal. Pá. Então, assim, eu creio que Deus está levantando esse trabalho e feito, tem sido um crescimento cada vez maior. E pastor Ivelto tem cobrado e tem começado a investir mais nisso. Na convenção, não sei se vocês viram, aquele menino que abriu com louvor, ele é autista. Ele não pode ouvir zoada muito alta, que ele fica agoniado. Acho que é Heitor o nome dele. E Heitor subiu e queria fazer mais louvor. Não, tá aí, mais uma, mais uma. A patologia dele ficou para trás. Quem sabe se Deus não está levantando ele para amanhã trazer crianças autistas, adolescentes autistas. E às É um vezes trabalho de um inclusão. trabalho de inclusão. Pastor, no livro de João, os discípulos questionavam sobre o cego. Quem pecou? E quando as pessoas passaram a conhecer a sua patologia e ela foi, né, ela está sendo progressiva, hoje o senhor já anda, né, com auxílio João Bengala. O senhor foi muito questionado na sua vida espiritual pelo senhor ter sido acometido por essa doença? Eu vou falar algo aqui que é um pouco pesado. Pode? Fica à vontade. Pode, né? Tá liberado. Se quiser fazer o corte depois, para não incluir. A pior dor são das pessoas que é do nosso meio evangélico e às vezes se esquivam um pouco. Por que está falando isso, pastor? Porque eu já vivenciei situação assim. A bengala na qual eu ando, ela é para quem é 100% cego, porque tem cores de bengala. Eu deveria usar a verde, verde musgo mais ou menos, que ela indica Não sabia. que ela indica que tem baixa visão. Tem a amarela, que ela é para visão. Não, baixa visão é a amarela, visão subnormal é a verde. A branca, cegueira total. Só que nós não temos esse ensinamento, esse conhecimento. E as pessoas me veem com a bengala, então entendem o quê? Não me enxerga, tá cego. Como nós estávamos conversando ali fora, eu tenho amigos de trabalho de outrora que quando me encontram em alguns lugares, para o carro, para a moto, quer me levar em casa, alguns choram. E infelizmente, estava eu em não vou dizer o nome,
mas já passei pela situação de dois amigos de ministério passar, se esquivar. Ai, que situação, hein, Aí pastor? eu disse, paz, tudo bom? Desarmou. É que, é. Eu disse, paz. Uma outra pessoa, eu bati a bengala. Paz! Talvez você não me enxergou aqui, mas eu te enxerguei. Então, assim, já fui questionado. Que Deus é esse que você prega? Como é que você prega que Deus cura e você está desse jeito? Nunca chegaram para me perguntar: quem foi que pecou? Foi seus pais ou foi você? Se me perguntarem, a resposta eu vou Os ter que amigos dar. de Jó questionavam ele, né? Aí eu vou ter que usar a resposta que Jesus disse: não foi nem meus pais, nem eu. É para se manifestar a glória de Deus em mim. Amém, em nome de Jesus. Em Jó, ele fala que antes conhecia Deus de ouvir falar. E depois de tudo que aconteceu com ele, as perdas, né? E também as enfermidades que ele adquiriu, ele passou a enxergar Deus com maior intimidade. E hoje o senhor também tem essa experiência de maior intimidade com Deus? Eu tenho aprendido. Eu creio que todas as situações que a gente passa, que nós passamos na vida, vai nos direcionando a buscarmos mais a Deus. A Bíblia vai dizer que Jó, todas as madrugadas, antes dele passar pelo que ele passava, ele sacrificava e orava, Orava. não por ele, mas pelos filhos. E a Bíblia vai dizer, o livro de Jó vai dizer que quando ele passou pelo que ele passou, ele vai dizer: aquilo que eu temia me sobreveio. Eu me apego muito com o versículo de Jeremias 29:11. Eu bem sei os pensamentos que eu tenho sobre vós, pensamentos de paz. E ele ainda complementa: Uhum. diz o Senhor, para lhe dar o fim que desejais. Mas ele não está dizendo que vai nos isentar das situações difíceis. Mas ele está Das dizendo dores, das decepções, dos das sofrimentos. quedas, No mundo das, tereis aflições, mas tens de bom ânimo. das pedradas, Das das acusações. acusações, dos questionamentos. Meu filho, de vez em quando, um dia desse, eles estavam, o de 8 e o de 6 anos. Aí estavam conversando, minha esposa que ouviu. Aí o de 8 anos falou assim: rapaz, hoje eu estava conversando com Deus. Eu fiz umas perguntas a Deus. Aí o outro: e o que foi que Deus respondeu? Interessante que ele não disse nada. Mas assim, são ensinamentos daquilo que eles têm visto. Porque eu tento passar para eles que não é por conta da minha limitação que Deus deixou de ser Deus. Muito pelo contrário. Eu tenho mostrado para eles que o nosso Deus, independente daquilo que estamos passando, ele tem o poder de fazer o que ele quiser na hora que ele quiser. Pastor, nós vencemos pela palavra, né? Através do nosso testemunho. E o senhor vem percebendo esse crescimento do seu testemunho na vida de outras pessoas? Eu tenho um irmão que está afastado do evangelho. E às vezes ele comenta com alguns amigos nossos que ele acha interessante. Se fosse uma outra pessoa ou se fosse ele já teria parado. Eu tenho alguns vizinhos de infância, quando me veem saindo para a igreja, eu, eu tenho uma percepção assim, como quem diz: rapaz, está passando pelo que está passando e não desiste. Nunca chegaram para me dizer, mas eu vou usar uma frase que uma professora minha no Senai uma vez me disse: Robervan, a palavra convence, mas é o exemplo Que arrasta. que arrasta a multidão. E a Bíblia vai mostrar isso. Jesus não só dizia, faça assim. Ele dizia, ó, o caminho é esse, tem que ser feito assim. Agora eu vou fazer para vocês verem que dá para se fazer. Então eu creio que a minha momentânea, eu sempre gosto de usar essa frase, a minha momentânea situação,
tem causado em algumas pessoas, ainda que eu não veja, é uma semente que está sendo plantada, que vai germinar, ou já está germinando. Porque se eu paro, mediante a situação que eu estou vivenciando, aí eu dizendo assim, Deus não é Deus. Eu posso até amanhã não estar como pastor, mas não, isso não me impede de, digamos que a minha limitação aumente cada vez mais. Que eu não consiga ficar à frente de uma igreja. Isso é independente. Pregar o evangelho, pregar o amor de Cristo, pregar o perdão, independe de você estar à frente ou não de uma igreja. É você com seu testemunho de fé, porque o justo viverá Pela fé. pela fé. E é essa fé que traz a condição de germinar no coração das pessoas, conhecer quem é esse Deus que, mesmo permitindo que alguém passe por uma situação tão delicada, atrai essa pessoa ao ponto de não, que ela não o deixe e prefira continuar seguindo ele, mesmo passando pelas tribulações. Nós sempre associamos essa questão de cura, milagre e propósito. E muitas pessoas espiritualizam tudo. E a gente vê que o Senhor, né, com toda a sua espiritualidade, o Senhor também está aprendendo a como fisicamente trabalhar, né, e viver melhor com essa limitação, porque nós somos corpo, alma e espírito. Verdade. Então, o que o senhor poderia passar, né, de mensagem? Eu sei que o senhor ora por cura, né? Eu sou homem de fé, né? Tenho certeza que sim. Porém, qual a mensagem que às vezes as pessoas só fazem a oração, mas a palavra do Senhor diz: oração sem ação é morta. Mas o Senhor também vem buscando criar também habilidades para viver melhor com essa patologia, correto? Correto. Tem algumas pessoas que vão para o nível, talvez, da ignorância. Ah, eu vou usar somente a minha fé, porque Deus pode curar. Pode. Mas a senhora falou bem. Oração. Junção de duas palavras. Orar e agir. Não basta somente eu orar. Ah, eu vou ficar aqui dentro do meu quarto que Deus vai me curar. E se o propósito de Deus não for me curar, for simplesmente me salvar? Aí eu volto para a situação de Lázaro mendigo, leproso de uma certa forma. Então, a mensagem que eu deixo para as pessoas, não permita que essa limitação, que esse problema lhe paralise. Muito pelo contrário. Eu creio, como a senhora falou, Deus tem um propósito para todas as coisas. Eu não me entrego. Recentemente eu estava mais meu pai, fiquei 9 dias no sítio em Alagoinhas e algumas pessoas passaram e falaram assim, mas se ele anda com a bengala, como é que ele está com um rastelo puxando tanta folha ali e conseguindo botar no saco? Que eu abro um saco grande, junto as folhas que tem embaixo de 2 cajueiros, um pé de genipapo e um pé de abacate, porque é um local para mim que desde os meus 14 anos eu ando. Então, quando eu olho, que eu vejo que eu não consigo visualizar aquela parte branca da areia, tem alguma sujeira. Se fosse outro, chegava no sítio, sentava dentro de casa, mas eu não vou me entregar. A doença não vai me vencer, Amém. não vai me paralisar. E o recado que eu deixo para as pessoas que possa estar passando por algum problema, não deixe ele paralisar, não. Creia que Deus vai lhe dar forças e habilidades para você sair dessa situação. Ah, pastor, e se Deus não me tirar? Não perca a sua fé da sua salvação. Eu sempre tenho dito isso. Porque se eu parar, outras pessoas que a semente estava germinando vai dizer, esse Deus dele não é tudo isso. E vão parar E também. vão parar também. A Bíblia vai dizer que nós somos observados por uma multidão de pessoas, por uma multidão de pessoas. Vão ter aqueles que vão criticar, vão ter aqueles que vão bater palmas, e vão ter aqueles que vão estar torcendo para que a gente pare, para que eles digam, tá vendo? Não era tudo isso. Continue. Deu pedrada, junte as pedras, faça um pedestal,
Faço um altar, faço um muro, faço uma casa. Deu paulada, faço uma cerca. Mandaram palavras, pega essas palavras, junte, guarde. No dia que for necessário, use elas. Ó, você disse isso, mas você lembra? Olha onde você está hoje. Então, assim, eu creio que nada é em vão. Deus colocou esse podcast para levar não só a palavra, porque a palavra a gente prega em todos os lugares, mas testemunhos ajuda muito a fortalecer a fé e a situação de vida de outras pessoas. E é nesse momento que a gente passa por apertos que Deus mais usa a gente para ter que ajudar outras pessoas. Eu trabalhando em uma empresa há alguns anos atrás, passando por uma situação delicada de saúde e familiar, foi o período que eu mais tive que dizer às pessoas: não desista. Mas minha família está assim. Eu falei: rapaz, se você soubesse como é que tá a minha. Mas eu me envolvido com isso. Eu digo: eu sei o que é isso. Também tem gente na minha família que está assim. Mas você vai dizer a pessoa parar? Não. Siga em frente. Continue crendo que no momento certo, Deus vai fazer o milagre acontecer. Pastor, foi maravilhoso, né, conhecer um pouco mais da sua história de vida, de fé, e que tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas a superarem, né, momentos difíceis, que às vezes sempre nós achamos que o nosso problema é maior do que todos. Verdade. E muitos vêm enfrentando depressões ou situações complicadas, seja um diagnóstico, seja algo na área familiar, mas o Senhor é um exemplo nosso, de superação, de fé, e eu gostaria que o Senhor deixasse agora as suas considerações finais. Amém. Eu gosto muito de uma passagem também na Bíblia, dentre outras, quando diz que a vontade de Deus, ela é boa, Perfeita perfeita e e agradável. agradável. E eu agregaria a um outro versículo, que as bênçãos do Senhor não acrescentam dores. Verdade. Você que vai assistir esse podcast, você que está ouvindo pela rádio, não desista. Mas o senhor não sabe o que eu estou passando, eu também não quero saber, mas Jesus sabe. E ele tem o poder de tirar você dessa situação. Então somente creia, que muito em breve vai ser o seu testemunho que vai estar sendo ouvido nessa rádio ou sentado aqui também nessa mesa com a pastora. Eu gostaria de fazer umas saudações honrosas aos meus pais, porque mesmo quando ainda não crente, minha mãe chegava muitas vezes na igreja e eu ficava sabendo que ela nas escolas bíblicas, né, que antigamente era sempre aos domingos pela manhã, hoje é a escola bíblica quadrangular, não a escola bíblica dominical, e ela ficava chorando porque ela não sabia onde eu estava. Na época não tinha celular. No máximo, quem tinha uma certa condição tinha telefone dentro de casa. Mas meus pais nunca desistiram de mim. E se eu cheguei até aqui, eu sou grato a Deus por isso. Eu comecei por meus pais porque a Deus a gente vai ser Uhum. sempre infinitamente grato, Gratos. porque é Ele que nos dá o fôlego de vida. Agradecer a minha esposa, Rafaela, está sempre do meu lado, a meus filhos, Pablo, Bernardo e Brian. E eu gostaria de mencionar alguns pastores que foram pastores que alguns me dão conselhos até hoje. Eu gostaria de fazer uma menção honrosa ao pastor Pedro Augusto Simões. Foi meu primeiro pastor na Igreja do Evangelho Quadrangular, que me forjou mesmo. Uhum. Quem passou pela mão de pastor Pedro sabe o que eu estou falando, mas eu sou grato por cada palavra, por cada puxão de orelha, me trouxe até aqui. Pastor Neilton, que é um amigo de infância, que era quem muitas das vezes ajudava a enxugar as lágrimas de minha mãe, porque os nossos pais são amigos de adolescência e as famílias ficaram muito amigas até hoje. Pastor Joselito, estou aqui debaixo da bênção dele, comuniquei a ele que estaria vindo, é meu superintendente hoje. Os homens de Deus. Que foram pessoas que
fizeram parte. Pastor Joselito, eu conheci Pastor Joselito no ano 2000. Nós estávamos indo, ele e Pastor Lenaldo, para o Labareda de Fogo. E desde aquela época, sempre me orientando, ó, por aqui, faça assim, não faça isso, não vá assim, vá por aqui. E sempre daquele jeito, brincalhão, sorridente. Pastor Neilton, por causa da amizade de infância. Aprontamos um pouquinho juntos, quando adolescentes, cabeça meia virada. Mas eu louvo a Deus por ele ter vindo para o Evangelho e sempre que pode, me liga, manda uma mensagem, me dá algumas Bênção. orientações, é bênção de Deus, né? Pastor Ivelto, recentemente me encontrou por 3 vezes, Nosso nosso presidente presidente, e disse, não baixa a cabeça não, e nosso pastorzão. pastorzão. Ele sempre fala assim, e aí, quem tá falando com você aqui? Aí eu digo, essa voz parece Pastor Ivelto, você que não conhece a voz do seu pastor. Né? Então, Pastor Cosme, também é outro homem de Deus que tem nos ajudado. Ficou muito surpreso quando me viu na convenção, muito surpreso. E são pessoas que, de uma certa forma, se tornam inspiração. E às vezes nos ensinam até mesmo calados. Porque às vezes você quer tanto ouvir das pessoas algo e Deus os cala para poder nos ensinar, porque até no silêncio a gente aprende. Então, fico muito grato pela oportunidade de poder falar um pouquinho da minha situação momentânea. Em nome de Jesus. Preparem-se para muito em breve nós Uhum. participarmos de um grande banquete, ainda não é o do céu, mas o culto de ação de graças, que eu e a minha família estaremos dando, louvando a Deus pelo milagre que Ele vai fazer na minha vida. E quero dizer a você que nos ouve e nos assiste, não perca a sua fé. Da mesma forma que Deus vai fazer na minha vida, Deus vai fazer na sua vida e o seu milagre vai chegar. Nós cremos nisso. Sempre. Então, nós agradecemos imensamente, Pastor Robervan, Pastor Robinho, né, por esse momento incrível que nós passamos aqui e conhecendo mais da sua intimidade com Deus. Amém.